Você acha que a cadeirada que o Datena deu no Marçal durante o debate de ontem foi justificável? E mais, você acredita que o Datena deve ser preso por isso? Comenta aqui, deixa a sua opinião, queremos saber o que você pensa desse assunto polêmico que tá pegando fogo. E Pablo Marçal já prometeu que não vai deixar isso barato, uma guerra já foi declarada e eu vou te mostrar toda a cobertura desse caso vergonhoso que ocorreu ao vivo no debate de ontem. Quer acompanhar toda a cobertura desse e de outros escândalos que estão ocorrendo na política e ficar bem informado, sem ser manipulado pela mídia? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha para ajudar o nosso trabalho e se prepara, porque agora, gente, vem bomba. Se prepara, porque vem muita informação bombástica, é uma atrás da outra, e às vezes eu tenho a impressão que a cada piscada um novo capítulo chega aí assombrando, né, a mídia, assombrando aos brasileiros. Não dá nem tempo, às vezes, de beber uma água e já tá vindo uma notícia nova, uma polêmica nova. O Brasil e o mundo está passando por um momento bem difícil na questão política. E a partir de agora, eu trago aqui informações urgentíssimas, porque não é só isso não. Acabaram de chegar aqui uma nova revelação bombástica que, meus amigos, nós estamos testemunhando isso daqui, isso aqui é de arrepiar. Eu vou trazer para vocês essa notícia urgente que acaba de abrir novos desdobramentos envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você ouviu. Parece que a casa caiu para o ministro e finalmente, gente, ele começa a perder forças, o que, na minha opinião, já era o esperado, pois essa decisão do Alexandre de Moraes de suspender o X, enfim, essas últimas polêmicas envolvendo o ministro, para alguns pode parecer uma simples disputa entre um ministro do STF e um bilionário rebelde, mas a verdade é muito mais séria. Estamos falando de um ministro que detém um poder imenso, com o suporte total do governo, inclusive do presidente Lula, da PGR e até mesmo do Exército, já que ninguém se move, né? E todos aí estão envolvidos no apoio ao Alexandre de Moraes. Mas será que ele está certo ou será que realmente está acontecendo algum tipo de censura no Brasil? Então fica uma reflexão que é importante a gente refletir. E quando se trata aí de economia global, coisas surpreendentes começam a acontecer, e o grande exemplo é essa notícia bomba que acaba de sair aqui na mídia, eu vou trazer para vocês. Acaba de explodir no dia de hoje, bem no colo do Moraes. E o Nunes Marques é quem está no jogo, gente, surpreendeu mais uma vez. Essa decisão pode proibir uma decisão monocrática no STF, fazendo inclusive com que as últimas decisões que foram consideradas monocráticas do Alexandre de Moraes, que estão em andamento, sejam anuladas. E você não ouviu errado, não. Eu disse que piorou para o Moraes e eu vou te mostrar. E tem mais, gente. O tempo não tá bom para o Lula e seus aliados também não. Uma outra notícia que também saiu é sobre um erro fatal aí que pode ser para o Lula e pode trazer o Bolsonaro de volta para o cenário político com mais força ainda. Então, vamos lá, porque é cadeirada, é escândalo, é muita notícia importante e eu vou resumir todas elas aqui agora para você. Gente, começo já com a primeira aqui, primeira notícia que eu vou mostrar para vocês, que é sobre o cenário político atual do Brasil, que está se tornando cada vez mais preocupante e vergonhoso, especialmente quando olhamos para o nível dos debates entre os candidatos. Um dos episódios mais chocantes foi a cena absurda e desrespeitosa, onde o apresentador da Atena, totalmente desequilibrado, atacou o candidato Pablo Marçal com uma cadeira durante o debate ao vivo. Marçal acabou sendo hospitalizado. Hoje, agora ele já saiu do hospital, ele tá bem, ele teve alta, ele afirmou que não vai deixar isso barato, e com toda razão, né, gente? Afinal, onde tá o limite da decência e do respeito? Não dizendo que ele estava certo, porque ele também provocou, e a gente vê que a provocação é muito mais comum do que a gente vê, mas o mais assustador é o ato em si. Mas a forma como a mídia, boa parte da sociedade também tá lidando com isso. O caso parece estar sendo abafado, com muitos justificando a agressão pelo fato da Atena já ser um idoso, ou usando outras desculpas absurdas. Sério que estamos justificando uma agressão física porque o agressor é mais velho? Isso é inaceitável em qualquer situação, mas parece que quando se trata de figuras conhecidas, regras são flexíveis. O que estamos vendo não é apenas uma agressão física, mas é um ataque à dignidade do próprio processo democrático. Estamos falando de debates políticos, um espaço que deveria ser usado para discutir ideias, propostas e soluções para os problemas do país,
e não para resolver divergências na base da violência, um ficar atacando o outro, um ficar xingando o outro, né? Quando alguém parte para agressão, mesmo verbal ou física, não só diz respeito ao adversário, mas também o eleitor, que merece ouvir argumentos e não ataques. Olha só essa notícia que saiu, eu quero saber sua opinião. Em nota, da Atena diz que Marçal precisava ser contido com atos e espera ter lavado a alma de milhões. É preocupante a normalização desse tipo de comportamento. E aqui ainda diz, né? O apresentador atingiu Marçal com uma cadeira, ele foi expulso do debate. Olha só um trechinho aí para vocês verem. Um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Pois é, gente, assustador, né? E o mais assustador ainda foi a repercussão que isso gerou na mídia, né? Muitos estão dando risada, muitos estão levando na brincadeira, mas é algo sério que a gente tem que avaliar aí, ver o que esse episódio aí nos mostra do nível de desrespeito, falta de controle que tem dominado o cenário político. Em vez de lideranças que inspirem confiança e seriedade, estamos vendo um festival de desequilíbrio e irresponsabilidade. E o mais triste é perceber que muitos estão dispostos a fechar os olhos para esses comportamentos desde que o agressor esteja alinhado com suas próprias convicções. Será que o Brasil muda enquanto continuam com esses pensamentos? Então é uma situação que nos leva a uma reflexão importante. E é esse tipo de política que queremos para o nosso futuro, de fato, uma política onde o desrespeito, a violência, o ataque pessoal se sobrepõe ao debate de ideias. Se continuarmos nesse caminho, a democracia brasileira corre o risco de perder o pouco que ainda lhe resta de dignidade. Mas é minha opinião pessoal, né, gente? O que você acha? Comenta aqui para mim. Estamos realmente dispostos a aceitar esse tipo de comportamento como parte de um debate político? Tá na hora da sociedade já começar a rever, né, tudo isso. E agora uma bomba pior ainda que saiu, gente, é aqui em questão da CGU, que pede a Moraes provas usadas contra Bolsonaro no caso das joias. Então a gente começa a ver o enfraquecimento aí do ministro Alexandre de Moraes, porque as decisões dele estão afetando o Brasil de forma global, internacional. Então, gente, começa a apertar o corredor para o lado dele. A gente vê que a partir do momento que a CGU ela pede ao Moraes as provas usadas contra o Bolsonaro no caso das joias, vê que o ministro ele não está acima de tudo no Brasil, né? Ele precisa ser questionado, sim, das decisões dele. E precisamos de provas, de ter certeza do embasamento que ele está usando para ser julgado aquilo realmente de forma democrática, de forma clara, transparente, que é o que a gente busca. Então a CGU pediu a Moraes provas usadas contra Bolsonaro no caso das joias. O ministro-chefe da CGU afirma que as imagens, as conversas e os documentos que servem como prova contra Bolsonaro ainda não foram enviados pela Polícia Federal. E para piorar o escândalo ainda, pro lado do Moraes, essa PEC que limita o STF de decisões monocráticas caiu nas mãos de um ministro nomeado por Bolsonaro, que é o Nunes Marques. Isso traz uma esperança para a direita de que Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro, um dos maiores detratores da corte, pode interromper ou manter a tramitação da PEC que limita poderes do STF. E aqui, conforme o jornal, a ação apresentada ao STF pelo deputado Paulinho da Força para interromper a tramitação da proposta da emenda da Constituição, que é a PEC, que pretende limitar poderes do ministro do Supremo, teve definido seu relator. O responsável por analisar é o Cássio Nunes Marques, ministro indicado ao STF por Jair Bolsonaro, um dos maiores detratores da corte. Cássio vai decidir se concede uma decisão liminar, pedida pelo deputado para notificar a Câmara a suspender os trâmites da PEC, e a impedir de levar o texto à votação em qualquer comissão ou plenário da Casa. A PEC pretende proibir decisões monocráticas, isso é, individuais de ministros do STF que suspendam a eficácia de leis, atos do presidente da República, dos presidentes do Senado ou da Câmara. E essa PEC, gente, ela não vem aqui para lutar contra a democracia, pelo contrário, é para poder trazer um equilíbrio entre os três poderes. Então, caiu aí nas mãos do ministro e isso pode ser uma bomba bem grande para o Moraes. E aí um outro ponto ainda para o Lula, né? Que a casa vem apertando aí pro lado do Lula também, que o Lula saiu aqui no jornal do Folha de São Paulo, que ele também recebeu mais de 2.000 joias, inclusive de países, né, como a Arábia,
E a questão que fica é o seguinte, foi exposto, ele ainda não colocou para onde vai ser essas joias, esses presentes que ele levou. Eles tentaram minimizar a situação, dizendo que o valor das joias que ele recebeu de presentes é com valor inferior aos que o Bolsonaro recebeu, mas ele só coloca se para onde vai aqueles bens, inclusive um violão da Coldplay, da banda Coldplay, se vai ficar para servo público ou não, no fim do mandato. Então, assim, será que o STF vai tratar com a mesma severidade que está tratando o Bolsonaro em relação ao caso de joias? Então fica uma reflexão e fica mostrando um pouco da fraqueza aí do ministro Alexandre de Moraes, com toda essa pressão em volta dele. Será que ele vai se manter no STF até o final desse ano? Muitos acreditam que é capaz do impeachment ser pautado e para o Brasil acalmar os ânimos, inclusive em vista internacional, o ministro terá que sair. O que vocês acham? Responde aí para mim. Esse é o vídeo, compartilha. Um beijo, até logo.